Bom dia, queridos amigos. Que Deus nos abençoe. Que tenhamos um dia de esperança, de muita luz nos nossos pensamentos, para que possamos fazer nossas escolhas de acordo com aquilo que as leis divinas têm nos ensinado. Hoje vamos ler reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centil. Mateus 5, 25 e 26. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno. Quando aplicado ao homem, o espírito mau espera que o outro a quem ele quer mal esteja preso ao seu corpo. E assim, menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para o punir do mal que o seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado a seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos que assim procede. Põe de seu lado o bom direito e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que não reconciliemos mais cedo possível com o adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias do curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão, enquanto não houverdes pago o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Amados irmãos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, rogando o nosso Mestre o amparo, a proteção para todos nós, a fim de que mantenhamos o pensamento em harmonia, em equilíbrio, e que possamos compreender essa lição que toca profundamente aos nossos corações. Que Jesus visite todos os nossos irmãos enfermos, nos seus lares, nos hospitais, onde houver a dor, Jesus, que o seu amor alcance os corações. Pedimos a Jesus que nesta manhã estejamos todos tutelados pelo seu amor. Se conosco, Mestre, agora e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, nós estamos falando de um item que é bastante importante, que é a reconciliação com os nossos adversários. Jesus nos chama a atenção pela passagem de Mateus, que devemos reconciliar com o nosso adversário. Gostaria de perguntar a vocês o que seja reconciliar com o adversário enquanto permanece a caminho com ele.
possamos refletir, amigos, nessa questão e que nós vamos compreendendo cada vez mais dentro de nós a necessidade de retirar esses sentimentos doentes que nós carregamos, especialmente ligados aos nossos pensamentos enfermos. No livro Consolador, na pergunta 337, Emmanuel nos fala: concilia-te depressa com seu adversário. Esta é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? E a espiritualidade responde: cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida, perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. A gente pode ver aí o que é a mágoa, o ódio. É como se nós abríssemos dentro de nós uma ferida profunda. E é na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. Kardec nos coloca isso, nos mostrando que todo o efeito moral, ele nos cura. E o efeito material, o efeito que nós precisamos entender é uma enfermidade. Nós contraímos enfermidades por não conciliar e nem reconciliar. E nós sabemos que nós temos um período para fazer isto enquanto estamos encarnados. E é preciso que observamos com muito cuidado que revelou o Divino Mestre a necessidade de nossa iniciativa para ajudar aqueles que discordam dos nossos pareceres ou que nos atiram espinhos à dignidade pessoal. Nós não podemos mais viver numa situação em que nós guardamos rancores. São prejuízos que nós estamos acumulando na estrutura mental e perispiritual. Nós precisamos recordar sempre que temos que manter uma sintonia com a lei divina. E todas as vezes que nós nos agastamos com os outros, e nós vamos ver que aquele que sente ferido também é capaz de ferir. E quando Jesus nos convida a reconciliar, esse convite é para que a gente pense que quando devemos reconciliar enquanto permaneces a caminho com ele, com o nosso adversário, enquanto estamos encarnados. Porque a desencarnação, a morte, não nos modifica de forma alguma o nosso sentimento e nem o pensamento. Então, nós precisamos observar que muitas vezes o mal encontra facilidade dentro de nós e nós atiramos ao outro. E é necessário que a gente reconcilie ou concilie primeiro conosco, porque quando nós estamos diante de um inimigo, nós precisamos tomar muito cuidado, acima de tudo, com as opiniões do outro, que devemos respeitar, mesmo que ele não esteja certo, mas que a gente não pronuncie nenhuma ofensa. E é preciso que a gente renuncie também à presunção de viver sem adversários, que em verdade funcionam sempre por fiscais e examinadores de nossos atos, mas saibamos continuar em serviço, aproveitando o concurso sobre a paz em nós mesmos. O adversário, irmão, é aquele obstáculo que nós vamos ter que tomar cuidado. É por meio deles que nós vamos melhorando. Nem Jesus, que não tinha nenhum inimigo, ele não escapou desses percalços difíceis, que a incompreensão alheia, que as dificuldades materialistas,
que os pensamentos de negligência roubam de nós, tiram de nós a paz. E ninguém conseguiu furtar esta paz ao Mestre, porque ele estava em outro momento, ele estava acima de todos nós. E o que ele fez? Quando ele nos ensinou a amar os inimigos, ele nos ensina a lutar, a sair de nós para compreender as dores do nosso irmão. Aquele que concilia equivale a dizer: faz a tua parte. Eu preciso fazer a minha parte. O outro é problema dele. Então, essa advertência do Mestre sobre a conciliação e a reconciliação merece uma reflexão por nossa parte. Às vezes, nós estamos guardando sentimentos doentios porque aquele espírito, aquela pessoa que nos ofendeu, pode ser um delinquente, pode ser um espírito ignorante, pode ser um adversário do passado que ainda carrega consigo os elementos doentios e joga dardos venenosos sobre nós mesmos. Mas mesmo assim não nos cabe espezinhá-los. E nós temos o dever de respeitar e cooperar com ele no trabalho do bem, que ele possa sentir as nossas melhores vibrações. Nós precisamos velar pelos nossos sentimentos e pela nossa casa mental. Nós precisamos ver que cada um de nós temos que cultivar em nós a paz, sem descurar das responsabilidades que o discernimento nos pede, nos atribui. Por isso, nós temos a obrigação de preservar a paz em todo lugar onde estivermos, porque nós sabemos que todos aqueles que ferem, com ferro será ferido. E Cristo nos mostra no Evangelho de Mateus, quando ele fala: reconcilia-te depressa com teu adversário. E nós vamos ver que Lucas também faz uma referência sobre isso. Dá conta de tua mordomia. Então, queridos amigos, nós estamos aqui hoje diante de um fato que ocorre todos os dias conosco, quando guardamos ressentimentos, lembranças ruins, que ainda apodrece as células que nós não conseguimos cultivá-las no bem, causando-nos grande mal. E nós precisamos entender que o Evangelho nos traz uma colocação: morto o animal, morto o veneno. Quando aplicado ao homem, isso é diferente. Porque quando morremos, ou quando o corpo morre, o espírito continua do mesmo jeito. E aquele espírito que é mau, ele aguarda o nosso retorno, ou ele aguarda a oportunidade para nos atormentar, especialmente nas horas que nós estamos invigilantes. Eles tentam ferir os nossos interesses nas nossas mais caras afeições. E nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais a subjugação e possessão. Todas as vezes que existe uma obsessão, é porque existe uma cobrança. Tanto o obsediado e o possesso são sempre vítimas de uma vingança. Nós precisamos guardar esses ensinamentos em nós, porque amanhã eu posso ser aquele espírito que vou perseguir o outro. Eu não estou mais nesse momento, eu estou no momento de libertar desses sentimentos do nosso pensamento. Portanto, quando nós aprendemos a fazer, faz o que puderes, enquanto caminhamos nos mesmos caminhos, e lembrando que esse inimigo sempre será para nós um juiz. É ele que vai nos ensinar, é ele que vai nos chamar a atenção para que nós tenhamos uma certa cautela. E é preciso que a gente faça conosco mesmo um julgamento legítimo de nossas situações. Às vezes, naquele momento que sentimos tão ofendidos, nós estávamos passando
por situações que não eram muito de trazer-nos o equilíbrio. É preciso que a gente cheque sempre os nossos pensamentos, as nossas dissensões, os nossos momentos que às vezes nós atacamos, agredimos, depois não queremos desculpar. E quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não perpetuem existências futuras, porque nós precisamos lembrar que a lei é a lei do amor, e é com o amor que nós vamos buscando reconciliar ou conciliar conosco mesmo e com os nossos adversários. E o que é conciliar conosco mesmo? Esta é uma pergunta que nós fazemos aos nossos irmãos. É preciso que a gente concilie com a nossa própria consciência e que possamos esperar dias melhores com confiança. E se alguém te ofendeu, meu irmão, lembre-se que nós podemos perdoar sem delongas. Não espere amanhã, não. E se você fere ou feriu alguém, reconsidera o gesto impensado, peça desculpas de imediato, não deixe para amanhã. Ressentimento e remorso são atitudes negativas que nós amontoamos na nossa intimidade mental e nos geram muitas dificuldades no relacionamento, especialmente o abatimento diante daquele irmão. É preciso que a luz da compreensão nos guie e as palavras que muitas vezes precisam ter muito cuidado não demonstre ou não aparenta ser o nosso desequilíbrio que vai instalando dia a dia no nosso mundo íntimo. E lembremos sempre que a desarmonia espiritual, quando ela não extingue no nascedouro da nossa vida, ela cria perturbações por toda a nossa trajetória. E é preciso que a gente desintoxique o pensamento, desintoxique esse processo um processo de infeccioso que nós mesmos criamos, criado pelos patógenos. O que são patógenos? Larvas mentais doentes. E é preciso que a gente analise com muita profundidade naquilo que Jesus nos pediu: reconcilia-te com seu adversário. Mas nós precisamos ver que ele também nos esclarece que essa reconciliação é de modo convincente. É que nós precisamos afirmar para nós mesmos que o nosso adversário não pode caminhar carregando com ele as impressões que nós imprimimos no seu pensamento. Por isso, reconcilie-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, porque depois que nós desencarnarmos, tudo ficará mais difícil. E nós vamos ver que todas as vezes que nós conversamos com uma pessoa que fosse aquele inimigo, nós vamos desfrutar da oportunidade de regular a nossa situação, e é uma obra de reajustamento, e nós vamos enriquecendo cada vez mais o nosso espírito, né, de luz, porque nós aprendemos a conversar, a falar, a ter uma palavra mais coerente com as leis de Deus. Deixo aqui essa exposição, convidando a todos a refletir no seu adversário, nas suas tristezas, para que isso não gere amanhã outros tormentos em sua vida. Amigos e queridos irmãos, meditemos na lição de hoje para rogar a Jesus o amparo que o passe nos oferece, na modificação de nossas vibrações, de nossos sentimentos. Senhor Jesus, que as dádivas sublimes pairam sobre todos nós, mas que sejam
momentos sublimes de nossa reflexão. É dando que nós recebemos. Que o passe nos inspire a reconciliar, a lembrar para cada um de nós que nós somos espíritos imortais. É melhor que reconciliemos hoje do que amanhã e que o passe nos fortaleça. Que a água fluidificada seja um medicamento salutar de todos nós. E Jesus, que esse passe também se estenda àqueles que não nos amam, os nossos adversários. Mentalizemos aqueles irmãos, os familiares que temos dificuldades, aqueles outros, Jesus. Mentalizemos eles, envolvendo-os neste momento de passe, de vibrações, para que eles possam também receber a dádiva do amor de Jesus. Façamos isso, irmãos, para diminuir as distâncias do nosso ódio, da maledicência, das feridas que nós mesmos fomos causadores. Receba o abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, sintam-se fortalecidos pelo amor do Mestre. Que assim seja.